50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Livro 2, capítulo 5, continuação, O caminho expiatório. Mas, como se Cláudia Sabina lhe adivinhasse os pensamentos, foi logo ao encontro das suas vacilações silenciosas. Silano, meu filho, Quinéio Lúcius não te confiou um pequeno medalhão que envolvi nas tuas roupinhas de enjeitado? Sim, disse um rapaz extremamente perturbado, trago comigo essa lembrança. Nunca o abriste? Nunca. Nesse instante, porém, o emissário de Fábio revolveu uma bolsa que trazia sempre consigo, retirando o pequeno medalhão que a condenada contemplou ansiosamente. Aí dentro, meu filho, disse ela, escrevi um dia as seguintes palavras: Filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a bênção dos deuses. Cláudia Sabina. Silano Plautius abriu o medalhão nervosamente, conferindo uma por uma todas as palavras. Foi aí que uma emoção violenta lhe abalou todas as faculdades. Acentuou-se a brancura de mármore que se lhe estampara na fronte. O olhar inquieto e triste tomou uma expressão vítrea de pavor e assombro. As lágrimas secaram como se um sentimento lhe aflorasse na alma. Cláudia Sabina, sentindo-se nos derradeiros instantes, contemplava ansiosa aquelas transformações súbitas. Como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses, o rapaz inclinou-se para a vítima e gritou aterrado: Mãe, minha mãe! Nas suas expressões havia um misto de sentimentos indefiníveis e profundos. Elas se lhe escapavam do peito como um grito de saciedade afetuosa depois de muitos anos de inquietação e angústia. Recebendo aquela suprema e doce manifestação de carinho na hora extrema, a condenada, com a voz a extinguir-se, falou: Meu filho, perdoa-me o passado vil e tenebroso. Os deuses me castigam fazendo-me perecer às mãos daquele a quem dei a vida. Meu filho, apesar de tudo, amo essas mãos que me trazem a morte. O pupilo de Quinéio Lúcius inclinara-se sobre o tapete manchado de sangue. Num gesto supremo que evidencia a sua angústia e o esquecimento do abandono materno, para considerar somente o destino doloroso que o conduzira ao matricídio, tomou nas mãos a cabeça exânime da condenada, cujo olhar parecia agora rejubilar-se com os pensamentos enigmáticos e criminosos de sua alma. Verificou-se então um fenômeno interessante, como se houvera satisfeito cabalmente o último desejo do organismo espiritual de Cláudia Sabina. O último desejo. O organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre. Satisfeita a sua vontade psíquica, o sangue começou a jorrar em borbotões intensos e rubros dos pulsos abertos. Sentindo-se nos braços do oficial, que a encarava alucinado, voltou a dizer em voz entrecortada: Assim, meu filho, sinto que me perdoas. Vinga-me. Fábio Cornélio deve morrer. Os ingultos da agonia não lhe permitiram continuar, mas os olhos enviaram a Silano as mais singulares mensagens que o rapaz interpretava como apelos supremos de desforra e vingança. Quando um palor de cera lhe cobriu a fronte contraída, num ricto de pavor angustiado, o mensageiro do censor abriu as portas, apresentando-se aos companheiros com a fisionomia transtornada.
Seu olhar fixo e terrível parecia de um louco. No íntimo, as mais fortes perturbações mentais premiam-lhe o espírito desolado. Sentia-se o mais ínfimo e o mais desgraçado dos seres. Apenas com uma palavra de ordem colocou-se a caminho de volta ao centro urbano, enquanto os servos dedicados de Cláudia lhe amortalhavam o cadáver entre lágrimas. Embalde, Lídio e Marcos, bem como outros pretorianos amigos, lhe chamavam a atenção para esse ou aquele detalhe da empreitada, porquanto Silano Plautius mantinha um silêncio inflexível e sombrio. A ideia de que Fábio Cornélio lhe conhecia o passado doloroso, não vacilando em fazê-lo assassino de sua mãe, bem como as histórias caluniosas de Cláudia Sabina, à extrema hora, a respeito do censor e do seu procedimento no passado, provocaram-lhe uma perturbação cerebral intraduzível. O pensamento de que para o resto dos seus dias devia considerar-se um matricida atormentava-o, sugerindo-lhe os mais horríveis projetos de vingança. Dominado por sentimentos inferiores, acariciava um punhal que descansava nas armaduras, antegozando o instante em que se sentisse vingado de todos os ultrajes experimentados na vida. Era a noitinha quando penetrou no imponente edifício onde Fábio Cornélio o esperava, num gabinete soberbo e amplamente iluminado. O velho censor recebeu-o com visível interesse e, buscando isolar-se dos presentes, inquiriu num canto da sala: "Então, que novas me trazes? Tudo bem?" Silano fixava-o de olhos gáseos, como presa das mais atrozes perturbações. "Mas que é isso?" insistiu o censor extremamente conturbado. "Estás enfermo? Que teria acontecido?" Fábio Cornélio não pôde prosseguir porque, sem dizer palavra, qual um alucinado em crise extrema, o oficial desembainhou o punhal celeremente, cravando-o no peito do censor, que caiu redondamente, gritando por socorro. Silano Plautius contemplava sua vítima com a face terrível dos dementes, sem dar o mínimo sinal de responsabilidade. Na sua indiferença, via o sangue do velho político escapar-se a jorros pela ferida entre a garganta e a omoplata, enquanto o ferido, nos estertores da morte, lhe dirigia um olhar terrível. Foi nesse instante que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Quinéio Lúcius, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Debalde, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado, porque em poucos minutos estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada com que pagava a afronta ao Estado com a perpetração do seu crime. A notícia correu à cidade celeremente. Assistido pelos amigos mais dedicados, Elvídio Lúcius precisou invocar todas as forças para não fraquejar sob golpes tão rudes. Dada a situação delicada em que se encontrava a esposa, providenciou para que os despojos sangrentos fossem levados à residência com especial cuidado, a fim de que o quadro sinistro e doloroso não agravasse a moléstia de Alba Lucínia, na hipótese de suas melhoras, após a síncope prolongada. Um correio célere foi despachado para Capua, chamando Caio Fabrícios e sua mulher a Roma imediatamente. Entre as preocupações mais acerbas e impossibilitado de comunicar o peso que lhe oprimia o coração a qualquer amigo, dadas as penosas circunstâncias familiares em jogo, o filho de Quinéio vertia lágrimas dolorosas ao lado da esposa entre a vida e a morte, enquanto Márcia assumia a direção de todos os protocolos sociais em sua residência para atender a quantos visitavam os despojos dos dois desaparecidos. Alba Lucínia despertara e, contudo, vagava-lhe no olhar uma expressão de alheamento do mundo.
Pronunciava palavras ininteligíveis que Ovídio Lúcio daria a vida para compreender. Percebia-se que ela perdera a razão para sempre. Além disso, as síncopes renovavam-se periodicamente, como se as células cerebrais, à pressão de uma força incoercível, rebentassem vagarosamente uma por uma. Obedecendo aos imperativos da situação, o tribuno expediu ordens para que os funerais do sogro e do irmão adotivo se efetuassem com a celeridade possível, tanto assim que, antes de uma semana, chegavam da campanha Euvídia e o esposo, sem alcançarem as cerimônias fúnebres, e penetrando no lar paterno, tão somente para se ajoelharem à cabeceira de Alba Lucínia, que desde a véspera entrara em dolorosa agonia. A presença dos filhos constituiu para o tribuno um suave consolo, mas seu espírito dilacerado figurava-se não haver consolação bastante no mundo para o coração humilhado e ferido. Tocado nas fibras mais sensíveis, via agonizar a esposa, lentamente, como se um sicário invisível lhe houvesse cravado no coração acelerado punhal. Diante da morte, cessavam todos os seus poderes, todas as suas dedicações carinhosas, submerso num oceano de lágrimas, guardando entre as suas as mãos frias da companheira. Euvídio Lúcio não abandonou o aposento, nem mesmo para atender ao apelo dos filhos recém-chegados. Pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se à sua cabeceira, dominado pelas meditações mais atrozes. De quando em quando, emergia do abismo de suas reflexões, exclamando amargamente como se guardasse a convicção de que era ouvido pela moribunda. Lucínia, pois também tu me abandonas, desperta, ilumina de novo a minha soledade. Se te ofendi alguma vez, perdoa-me, mas não fiz que te amar muito. Vamos, atende, eu vencerei a morte para te guardar em meus braços. Lutarei contra todos, junto de ti, terei forças para viver reparando os erros do passado, mas que farei sozinho e abandonado se partires para o mistério? Deuses do céu, não bastariam as ruínas do meu lar, os destroços de minha felicidade doméstica para me redimir aos vossos olhos? Tende compaixão do meu ser desventurado. Que fiz para pagar tão pesado tributo? E contemplando o céu, como se estivesse vislumbrando os numes que presidem aos destinos humanos, apontava a esposa agonizante, redizendo em voz abafada e dolorida: Deuses do bem, conservai-lhe a vida. Entretanto, como se as suas rogativas morressem apagadas diante de uma esfinge, Alba Lucínia desprendia-se do mundo com uma lágrima silenciosa ao amanhecer, enquanto os clarões rubros do sol tingiam as primeiras nuvens do céu romano ao caricioso despontar da aurora. Percebendo-lhe o derradeiro suspiro, Euvídio Lúcio ensimesmou-se numa tristeza indizível. Nos olhos agora secos e esquisitos, perpassava uma expressão de revolta contra todas as divindades, a seu ver, insensíveis aos seus padecimentos e apelos desesperados. A residência do tribuno cobriu-se então de crepes negros, enquanto a sua silhueta agoniada permanecia junto à urna magnífica que encerrava os despojos da companheira, qual sentinela que se houvera petrificado em desespero. Enérgico e impassível, respondia aos apelos afetuosos dos amigos com monossílabos amargos, enquanto Caio, Euvídia e a bondosa Márcia faziam as honras da casa. Após uma semana de homenagens da sociedade romana, efetuou-se o funeral da inditosa senhora que tombara
qual ave ferida, no seu profundo amor materno, enquanto o marido, curtindo a mais angustiosa soledade, se sentia desamparado e ferido para sempre. Amargurada e silenciosa, Atéria permanecera na casa até o instante em que os carros mortuários acompanharam Alba Lucínia às sombras do sepulcro. Impressionada com as tragédias que a sua revelação havia desfechado dentro daquele lar outrora tão feliz, sentiu-se humilhada no mais íntimo do coração. Muitas vezes, nas horas terríveis da agonia da ex-patroa, dirigia o olhar súplice ao tribuno, a fim de verificar se lhe perdoara, de modo a tranquilizar a consciência abatida. Euvídio Lúcius parecia não vê-la, indiferente à sua presença e à sua vida. Experimentando sinistro remorso, Atéria abandonou a casa de Euvídio, onde se sentia como verme asqueroso, tal a angústia dos seus tristes pensamentos na dolorosa noite caída sobre a casa do tribuno após o funeral. Fazia frio. As sombras noturnas eram espessas, impenetráveis como as angústias que lhe gelavam o coração. A permanência ali, porém, depois do enterro, não mais era possível em vista das amarguradas emoções que lhe vibravam na alma. A velha criada saiu então, demandando o Trastevere, onde possuía antigas relações de amizade. Interessante é que no percurso pelas ruas estreitas seguira trajeto idêntico ao da jovem Célia, quando compelida a abandonar o lar paterno. Depois de muito caminhar, deteve perto da ponte Fabrícios, temendo prosseguir. Era quase meia-noite e as proximidades da ilha do Tibre estavam desertas. Quis retroceder, premida por uma força inexplicável, como se pressentisse algum perigo iminente, quando dois homens mascarados se aproximaram, quais massas escuras que se movessem rápidas entre as pesadas sombras da noite. Tentou gritar, mas era tarde. Um deles atirava-se rápido a ela, amordaçando-a fortemente. Lucano, dizia baixinho o desconhecido a envolver-lhe o rosto com uma toalha grossa. Apalpa-a depressa, urge terminar o serviço. Ora essa, dizia o companheiro decepcionado, trata-se de uma velha desprezível. Não desanimes, prosseguiu o outro. Palpita-me que é boa presa. Vamos, essas velhas costumam trazer o dinheiro oculto no seio, quando são ardilosas e avarentas. O bandido, que tinha as mãos livres, levou-as ao tórax da velha criada de Euvídio Lúcius, sentindo que o seu coração batia acelerado. De fato, era ali que Atéria guardava numa bolsa reforçada todo o cabedal sonante das suas economias. Encontrando-lhe o pequeno tesouro, ambos os malfeitores esboçaram um sorriso de satisfação e, obedecendo a um sinal do companheiro, Lucano bateu fortemente na cabeça da vítima amordaçada com uma pequena bengala de ferro, exclamando com voz sumida quando percebeu que ela desmaiara. Assim sempre é melhor. Amanhã não poderás relatar a proeza aos vizinhos, para que as autoridades nos venham incomodar. Em seguida arrastaram a vítima atordoada pelos golpes rijos, atirando-a sem piedade nas águas pesadas do rio que rolava silenciosamente. Atéria teve, assim, os seus últimos instantes como a expiar o torpe delito do passado culposo. Todavia, após examinarmos a derradeira aprovação da velha cúmplice de Cláudia Sabina, voltemos a seguir Euvídio Lúcius na sua pesada noite de sofrimentos íntimos. Somente no dia imediato ao funeral da mulher, conseguiu o tribuno reunir os filhos no gabinete privado, confidenciando-lhe as tristes revelações que desfecharam nos terríveis acontecimentos aniquiladores da sua ventura para todo sempre. Terminada a impressionante narrativa, Caio Fabrícios contou à esposa e ao sogro
O encontro com Célia, 10 anos antes, quando se dirigia à campanha, chamado por interesses urgentes. Jamais aludir ao fato, considerando o voto formal de se lembrarem da jovem tão somente como de uma morta sempre querida. Nunca esquecera aquele quadro triste da cunhada abandonada na solidão da noite, junto à montanha de Terracina, e muita vez recriminou-se por se haver mantido indiferente e surdo aos seus apelos. Euvídia e seu pai ouviam-no tombados de mágoa e assombro. Somente aí, no exame de todos os sacrifícios da filhinha, ponderando os seus tormentos morais para isentar a família dos golpes da desventura e da calúnia, o filho de Quinéio Lúcio conseguiu despertar o resquício da sua sensibilidade para apegar-se de novo à vida. A narrativa do genro vinha indiciar que Célia vivia em qualquer parte. Lembrou-se da esposa e pôs-se a pensar que, se Alba Lucínia ainda estivesse na terra, sentiria imenso júbilo se pudesse abraçar de novo a filha desprezada. Certamente do céu a companheira querida haveria de lhe orientar os passos, abençoaria o seu esforço, e um dia, quando a providência dos deuses permitisse, a alma da esposa lhe guiaria o coração ulcerado até a filha, para que pudesse morrer beijando-lhe as mãos. Mergulhado nessas cogitações angustiosas, com uma serenidade triste a clarear seus passos, Euvídio Lúcio conseguiu chorar de maneira a aliviar a íntima angústia. Suas lágrimas, agora que Euvídio as enxugava com carinho, eram como essas chuvas benéficas que lavam o céu após o fragor da tempestade. Então, como se o animasse uma esperança nova, o tribuno converteu todas as dores na preocupação de reencontrar a filha expulsa do lar, fosse onde fosse, para alívio da consciência. Desejava morrer para reunir-se à companheira bem-amada, mas quisera levar-lhe também a certeza de que Célia reaparecera e que de joelhos havia suplicado o perdão da filha a quem não pudera compreender. Com esse propósito, encaminhou-se à campanha com os filhos de regresso a Capua, e depois de alguns dias de repouso, dispensando a companhia de qualquer servo, a fim de entregar-se sozinho às investigações necessárias, partiu para o Lácio, apesar de todas as súplicas de Euvídia para que aceitasse ao menos a companhia do genro. Triste só, o velho tribuno perambulou inutilmente por todas as cidades próximas de Terracina, estacionando longo tempo junto à gruta de Tibério, a evocar as penosas recordações do genro. A despeito de todos os esforços, foi em vão que viajou a Itália inteira. Assim que, decorridos 1 ano da morte de Lucínia, regressou a Roma, abatido e desolado como nunca, sentindo-se profundamente desamparado, era qual árvore frondosa, singularmente insulada na planície extensa da vida. Enquanto mantinha a seu lado as outras companheiras, podia suportar os furacões violentos que desciam dos montes, mas, destruídos os troncos próximos, cuja presença a fortalecia, era agora incapaz de resistir aos ventos mais leves dos vales obscuros da dor e do destino. Recolhido ao gabinete, recebia tão somente a visita dos amigos mais íntimos, cuja palavra não trouxesse ao seu espírito atormentado qualquer lembrança do passado infortunoso. Um dia, porém, um escravo veio anunciar antigo camarada de infância, Rúfio Propércio, cuja história amarga dos últimos tempos ele bem conhecia. Apesar das suas próprias lutas, conhecera-lhe todas as desgraças e infortúnio. Euvídio Lúcio mandou-o entrar, sofregamente, como irmão de dores e martírios íntimos. Trocadas as primeiras impressões, Rúfio Propércio advertiu: Caro Euvídio, depois de tão longa separação,
Surpreende-te a minha fortaleza moral ante as hecatombes dolorosas da existência. Devo explicar-te o porquê da minha resignação e serenidade. É que hoje abandonei nossas crenças inexpressivas para apegar-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Será possível? Exclamou o tribuno interessado. Sim, hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos desse mundo. Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos dos abismos de nossas angústias profundas para uma vida melhor, que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. E enquanto Elvídio Lúcio o ouvia, assombrado por encontrar um amigo íntimo, estabilizado na fé ardente e pura, entre os escombros da época, Propércio acrescentava: já que te sentes igualmente ferido pelo destino, por que não frequentares conosco as reuniões cristãs, onde eu te poderia acompanhar? É bem possível que encontres no Evangelho a paz almejada e a energia imprescindível para triunfar de todos os tormentos. Ouvindo o carinhoso convite do amigo de infância, o tribuno lembrou-se instintivamente da filha, das suas convicções. Sim, fora o cristianismo que lhe dera tamanha força para o sofrimento e para o sacrifício. Além disso, recordou as figuras de Nestório e Ciro, que haviam caminhado para a morte sem um gemido, sem uma queixa. Como que acendendo a uma súbita resolução, respondeu resoluto: aceito o convite. Onde é a reunião? Numa casa humilde, junto à porta, Ápia. Pois bem, irei contigo. Rúfio despediu-se, prometendo buscá-lo à noitinha, enquanto ele passava o resto do dia em cogitações graves e profundas. À hora convencionada, demandaram o local das assembleias humildes, onde pela primeira vez Elvídio Lúcio ouviu a leitura do Evangelho e os comentários singelos dos cristãos. A princípio, estranhou aquele Jesus que perdoava e amava a todos com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Mas, no curso de numerosas reuniões, entendeu melhor o Evangelho e, apesar de não lhe sentir as lições inteiramente, admirava o profeta simples e amoroso, que abençoava os pobres e os aflitos do mundo, prometendo um reino de luz e de amor para além das ingratas competições da terra. Seu esforço na aquisição da fé seguiu o curso comum quando um pregador famoso surgiu um dia naquele núcleo de gente simples e bondosa. Tratava-se de um homem ainda novo, inteligente e culto, de nome Saulo Antônio, que fizera da existência um sacrossanto apostolado no trabalho da evangelização. Sua palavra inflamada e vibrante sobre os Atos dos Apóstolos, logo após a partida do Cordeiro para as regiões da luz, impressionara o tribuno profundamente. Pela primeira vez escutava um intelectual quase sábio a exaltar as virtudes dos seguidores do Cristo, fazendo comparações extraordinárias entre o Evangelho e as teorias do tempo, que ele se habituara a considerar como notas de evolução inexcedíveis. Terminada a preleção inspirada e brilhante, Elvídio acercou-se do orador exclamando com sinceridade: meu amigo, trago-lhe meus votos para que a sua palavra iluminada continue a clarear os caminhos da terra. Desejava, porém, ouvi-lo sobre uma dúvida que me nasceu há tempos no coração. E enquanto o pregador lhe acolhia as palavras com profunda simpatia, continuou: não duvido dos atos dos apóstolos de Jesus, mas estranho que de há muito tempo para cá não haja mais na terra organizações privilegiadas como a dos antigos seguidores do Cristo, que possam aliviar nossas dores e esclarecer-nos o coração nos sofrimentos. Meu irmão, replicou o orador, sem se perturbar, antes de recorrermos aos intermediários, urge preparar-nos o coração
para sentir a inspiração direta do Cordeiro. A sua objeção, porém, é muito justificável. Contudo, cumpre-me esclarecer que as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda parte elas florescem sob as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinita. E depois de ligeira pausa, como se desejasse transmitir uma impressão fiel de suas reminiscências mais íntimas, Saulo Antônio acrescentou convictamente: faz alguns anos era eu inimigo acérrimo do cristianismo e dos seus divinos postulados. Todavia, bastou a contribuição de um verdadeiro discípulo de Jesus para que meus olhos se aclarassem buscando o verdadeiro caminho. Ainda hoje lá está ele, franzino e humilde como uma flor do céu, inaclimatável entre as urzes da terra. Trata-se do irmão Marinho, que nos arredores de Alexandria constitui uma bênção de Jesus permanente e divina para todas as criaturas, imagem do bem por personificação da perfeita caridade evangélica. Vi-o curar leprosos e paralíticos, restituir esperança e fé aos mais tristes e mais empedernidos. Ao seu tugúrio miserável acorrem multidões de aflitos e desamparados que o venerável apóstolo do Cordeiro reanima e consola com as lições profundas de amor e humildade. Depois de peregrinar pelas sendas mais escuras, tive a dita de encontrar a sua palavra carinhosa e benevolente que me despertou para Jesus dos negrores do meu destino. Sentindo-lhe a profunda sinceridade, Euvídio Lúcio interrogou ansioso: e esse homem extraordinário recebe a todos indistintamente? Todas as criaturas lhe merecem atenção e amor. Pois, meu amigo, revidou o tribuno no íntimo desconsolo, não obstante minha posição financeira e a consideração pública que desfruto em Roma, trago o coração acabrunhado e doente, como nunca. As lições do Evangelho têm sustentado de algum modo meu espírito abatido. Contudo, sinto necessidade de um remédio espiritual que, suavizando minhas dores íntimas, me leve a compreender melhor os divinos exemplos do Cordeiro. Suas referências chegam a propósito, pois irei a Alexandria buscar a consolação desse apóstolo, mesmo porque uma viagem ao Egito nas atuais circunstâncias da minha vida far-me-á grande bem ao coração. No dia seguinte, o filho de Quinéio Lúcio deu os primeiros passos para efetuar a excursão com a presteza possível. E antes que a galera largasse de Hóstia, começou a concentrar as suas esperanças naquele irmão Marinho, cujas virtudes famosas eram veneradas em todas as comunidades cristãs e havido por emissário de Jesus, destinado a sustentar no mundo as tradições divinas dos templos apostólicos.